No programa proponho-vos uma agenda sobre histórias do povo. Às vezes achavam que esta agenda era árida, que era só notícias que chegavam à nossa redação, estavam-se a queixar que não havia investigação. Então vou-vos propor 3 histórias. Se tivessem 3 histórias investigadas por dia em cada jornal, não estávamos mal na informação. 3 histórias investigadas pela redação, 2 que caem vindas de fora. Primeiro, despejo de família na Rua de São Bento. Mesmo ao pé da Assembleia da República, uma família é despejada. Telefonam para a redação a dizer não investigamos nada, mas sabemos que se está a passar ao pé dos nossos deputados. Um prédio velho está a cair, eles não têm para onde ir, vão ficar a viver à porta, na Rua de São Bento. Um repórter nosso chega-nos com esta história. Ele soube, investigou e encontrou um rapaz que vive como um animal num curral nos arredores de Bragança. Ele é deficiente, a família não toma conta dele, a Segurança Social não é capaz, não conheceu o caso, não sabemos que ele não trouxe ainda a história completa, mas a Segurança Social também não tratou do assunto, ele vive como um animal num curral. Infelizmente esta história é verdadeira. E já foi feita. Depois, há outra história da agenda que nos chega e que diz que há um julgamento de um homem acusado de violação de uma criança. Um outro repórter nosso investigou uma história. Ele foi encontrar um ex-preso que se reabilitou e hoje é um empresário sucedido. Tem uma pequena fabriqueta de artesanato e é um homem sucedido na sua atividade e, portanto, de alguma forma, bem reintegrado do ponto de vista social. E um outro repórter nosso ainda encontra uma terceira história investigada numa vila chamada Vila Lomba, onde o povo recuperou uma casa por iniciativa da comunidade e fez dela um lar da terceira idade. Nós não temos espaço no telejornal para meter tudo isto. Já falámos aqui de política, já escolhemos peças de internacional, mesmo com síntese e tudo que quiseram fazer, não vamos ter espaço para isto tudo. Gostava de vos ouvir sobre essa história. Zé Alberto Carvalho, qual é a história, a primeira história que escolhias desta? Tens 3 investigados. O rapaz que vive como animal num corral atendendo à situação. Eu vi esta reportagem de Vítor Van Dag na TVI. Atendendo ao facto de tinha um pormenor que a mim me arrepiou bastante, que foi, já tinham sido feitas várias tentativas, se bem estou recordado da história, isto já foi há bastante tempo, já tinham sido feitas várias tentativas para ser recuperada para este rapaz, já não era um rapaz como isso, já tinha à volta de 30 anos, se não me engano, para ele ser recuperado, a Segurança Social deixou cair o caso consequentemente. E as condições, de facto, é indescritível, só com imagens, só com aquela reportagem era possível perceber as condições em que ele vivia, uma coisa verdadeiramente horrível, horrorosa, terrível. Paula Magalhães, a tua primeira escolha? Depois de ter visto esta reportagem feita pelo Vítor Van Dag, eu teria escolhido esta reportagem. Não é pela imagem. É pela ineficácia das autoridades. Exato, é pela ineficácia das autoridades da comunidade local, toda ela, que sabiam do caso, sabiam que aquele miúdo, pronto, ele tinha 20 e tal anos, mas parecia um miúdo que vivia num curral fechado, enquanto os pais iam trabalhar para o campo. Ficava sozinho e não houve ninguém. Nem junta de freguesia, nem nenhum vizinho, nem às tantas o padre da paróquia, ninguém. Nem a Segurança Social, que sabia do caso, nenhum hospital psiquiátrico quis saber daquele rapaz. José Rodrigues Santos, eu peço que enquanto José Rodrigues Santos escolhe a sua história, o nosso realizador mostra cheio ao nosso público este menu de histórias do povo. Qual é que escolhias, hein? Facilmente escolher o rapaz que vive com um animal num corral. Há aqui uma unanimidade. Mas eu gostei de chamar a atenção para esta história aqui no final. Mas olha, eu também, antes de continuares a tua escolha, quero dizer o seguinte: recebi mais um telefonema. Este é da nossa equipa que está na rua, que foi a este julgamento de um adulto acusado de ter violado uma criança. O juiz mandou o presumível violador para casa por falta de provas. Mas, quando o absolveu, disse-lhe
Você vai livre, mas eu estou convencido que você praticou o ato. Isto também já aconteceu, esta história também é verdadeira. Isto levava-vos a olhar para esta história? Possivelmente. Possivelmente teria que conhecer em primeiras circunstâncias a situação. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a esta escolha aqui. Depois de nós um bocado assim de memória. Há aqui uma história que é a última história, que é uma história que eu acho que facilmente seria desprezada, mas é uma história com certo interesse. O povo de Vila Lomba recupera um ar de seriedade. Faz parte de uma categoria de histórias que os jornalistas em geral têm tendência a ignorar da improvisão, mais no passado do que agora, que é a história positiva, não é? Há aqui duas histórias positivas e não vos estou a ver escolhê-las, mas eu olhava para esta com alguma atenção, porque acho que os telejornais hoje em dia, em Portugal, estão excessivamente impregnados da tragédia. E acho que chegou a hora de fazermos uma reflexão sobre isso. Se é este, de facto, o caminho que queremos seguir e que deve ser seguido. E se é esta, de facto, se a notícia puramente negativa, se a notícia que deprime é realmente a notícia que nós queremos sempre no telejornal, é óbvio que essa faz parte da nossa realidade. Mas eu acho que há um lugar para a notícia positiva, ou para a notícia de alguém que consegue alguma coisa. Eu olhar para esta história, lembrei de uma história hoje do telejornal, não invoco por ser o telejornal, mas fez-me lembrar, associei imediatamente, que era a história de um colégio numa vila ou numa aldeia de Portugal, onde os estudantes viram uma situação de um jovem que é deficiente. Em Barcelinhos. Exatamente. Viviam numa barraca e eles decidiram unir esforços e fazer uma casa para aquela família. E eu acho que essa foi talvez das histórias mais bonitas. Eu vejo aqui o povo de Vila Lomba a cotizar-se, a recuperar uma casa, a fazer um esforço comunitário grande. E vocês escolheram aquele outro cidadão deficiente, rapaz, que ficou para trás. Deixa-me lançar aqui um Eu quis propor a escolha de uma que era para justamente levar à discussão desta história, das histórias negativas ou positivas. Senhores coordenadores, gostava de vos ouvir. Eu, se pudesse rodear a pergunta, em vez de escolher uma história, eu escolhia. Eu fazia aqui uma divisão entre as histórias que são propostas. Não. Aliás, com este alinhamento proposto, nós fazíamos um jornal da televisão de 1h30, mais ou menos. São 30 peças, nós fazemos 12, mais ou menos, na Informação 4. Mas eu dividiria. Eu penso que há aqui duas histórias otimistas. Eu fico muito satisfeito quando o José Rodrigues dos Santos, que representa aqui com o Miguel Lemos o telejornal do Canal 1, fico satisfeito quando ele diz que é preciso pôr mais histórias positivas nos jornais de informação. Ainda bem que a concorrência também acha isso, porque nós fomos os primeiros a achar, e ainda bem. É de facto importante que haja histórias... Não perde uma, Não, de facto, é verdade. De facto, é importante que haja histórias otimistas e de sucesso na televisão. E quando nós nos propusemos a fazer isso, e fizemos isso uma aposta nossa, fomos muito mal interpretados, fomos gozados por algumas pessoas, alguns críticos, entre aspas, de televisão, que disseram isto é uma informação de escoteiros. Houve um jornal que escreveu isso e alguns jornais que nos deram ao desprezo por dizermos isso. De facto, nós temos apostado em histórias otimistas e de sucesso. E esta história do povo de Vila Lomba que recupera um lar de terceira idade é uma história que mereceria, sem dúvida, a nossa atenção. Como merece a nossa atenção todas as histórias. Não estou a dizer antes, mas eu não te respondo a isso. Eu também punha a história do rapaz que vive como um animal num corral. Nós publicámos... Nós publicámos essa história, Artur Albarrano, nós publicámos essa história, porque cá está, é um caso em que nós utilizámos isto como uma denúncia e fizemos um enquadramento, porque pusemos o rapaz a viver como um animal, mas também dissemos porque é que isto acontece e porque é que não se tomam medidas para evitar isto. Ok. Foi assim que nós publicámos a história. Falou muito e não respondeu. Conseguindo falar bem sem responder. Já vamos aqui ao Luís Marques, Miguel Lemos. Qual é que escolhias?